Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje que está em Lucas 20, no versículo 21 ao 25, que nos diz assim: Então consultaram dizendo, Mestre, sabemos que fala e ensinas retamente e não deixas falar a respeitos humanos, porém ensina o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo-o ardil, respondeu: Mostra-me um denário. De quem é essa esfinge que está na inscrição? Portanto, disseram, é de César. Então respondeu Jesus: Dai, pois, o que é de César, e o que é de Deus, dai a Deus. Por que Jesus, então, deu esse exemplo de César? César era um rei, mas que no nosso tempo, hoje, mudou a forma de dizer sobre um governante. Hoje são presidentes e na época chamavam-se reis. Quando você tem que pagar o tributo para os governantes, para a prefeitura, enfim, o tributo que você tem que pagar para o presidente que estabeleceu, junto com os governadores, os prefeitos, eles não dizem assim para você, olha, pode pagar um valor que você quiser. Eles não dizem assim para você. É estabelecido uma porcentagem, assim como era no tempo de César. César, ele não disse assim, ele não dizia para os contribuintes, dizia assim, ó, pode dar a oferta que vocês quiserem. Aqui, por que Jesus disse isso? Porque no tempo de César, como é no tempo de hoje, que são os governantes, eles não dizem para você, ó, pode pagar o valor que você quiser de tributo, pode pagar o valor que você quiser de água, de luz, de telefone, tá? Fica tranquilo. Isso não existe. E naquele tempo também não existia. Não existia. Pior naquele tempo ainda. Então, por que Jesus usou o exemplo de César? E disse assim, olha, o que César cobra de vocês, pague para ele. Mas fique ciente a todos que César não dizia assim, ó, pode pagar a ofertinha que você quiser, não. Lá tinha valores estabelecidos como existe no dia de hoje. Então, se a Bíblia nos descreve que nós temos que pagar os 10%, sim, nós temos que pagar os 10%, sim. Porque Jesus está falando sobre os 10%, foi estabelecido os 10% do dízimo. Não ficou estabelecido que iríamos pagar uma oferta. Se fosse assim, então o Senhor não teria usado César como um exemplo. Porque César não vai aceitar qualquer tributo, uma ofertinha. Então, igrejas que pregam e pregadores que pregam dizendo que Jesus não falava sobre dízimo, então está aqui a verdade sobre o dízimo. Porque isso é no dia de hoje até hoje. Você não paga a ofertinha que você quer. Você, no teu imposto, nos tributos que você paga, você não vai pagar qualquer ofertinha. Não, eles não dizem, ó, pode pagar o valor que você quiser. Não é assim que funciona. Então, por isso que é determinado, como foi determinado os 10%, assim o Senhor disse, se vocês pagam uma porcentagem para César, então se Deus estabeleceu no Antigo Testamento que é 10%, então pague a porcentagem que Deus estabeleceu. Então, irmãos, não fiquem nesse engano que vocês não precisem pagar os 10%. Porque Jesus deu o exemplo, sim. E ele me deu esse entendimento para que eu possa estar passando para vocês, para que naquele grande dia
Vocês não digam, Senhor, mas eu sempre soube que nunca precisei pagar dízimo, porque no Antigo Testamento não falava de dízimo. Então, eis aqui a verdade sobre o dízimo. Eu não digo para vocês que pastores ou mulheres que pregam a palavra de Deus, eles são falsos profetas, eles não são falsos profetas, mas o Senhor dá a conhecer a quem Ele quer. Até, no entanto, o Senhor me cobra severamente para que eu dê o meu dízimo. E se você é cobrado também por Deus e não tem esse discernimento, saiba então por que Deus te cobra para você pagar a porcentagem dos 10% que Deus estabeleceu no Antigo Testamento, que foi deixado, que Deus entregou para Moisés. Então, que ficamos cientes que temos que pagar os 10% sim, para que naquele grande dia o Senhor não venha dizer que você me roubou. Aí você vai dizer, Senhor, mas me roubei no quê? No dízimos e nas ofertas. Ah, porque você só dava uma ofertinha só que você queria. Mas os governantes, a César, você pagava a porcentagem que ele exigia. E a mim que sou o teu Deus, que posso te levar para comigo no céu ou te deixar ir para o inferno, você não teve temor a mim. Então, irmãos, eu deixo o discernimento dessa palavra para que vocês venham conhecer a verdade da palavra. E não fique com esse pensamento, porque aquele pastor é ladrão. Desde o momento em que você entregou a tua oferta, você entregou para Deus. Então, se independente, se aquele pastor, aquela liderança não for de Deus, você vai ter a tua recompensa. E se eles usufruíram para o bem deles, ou eles fizeram uma obra, eles também vão receber a recompensa. Então, fique na paz do Senhor em relação a isso. O importante é que você entregou de todo o coração a Deus. Os pensamentos em Deus e dizendo, Senhor, estou aqui entregando o meu dízimo para o Senhor, e está nas mãos agora do teu servo, e a partir de agora a cobrança vai ser sobre ele, sobre o que ele vai fazer com esse dinheiro. Então, irmãos, fique na paz sobre isso, entregue o seu dízimo para que o Senhor não te culpe naquele grande dia. E eu deixo esse alerta em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e peço, irmãos, que vocês compartilhem essa palavra, para que essa verdade da palavra venha chegar ao coração de todas as pessoas que venham conhecer a verdade, que são enganados, que não precisa dar dízimo. E eu peço também que os irmãos compartilhem e curtem o vídeo, irmãos, porque eu tô vendo que os irmãos não estão curtindo ali, né, os vídeos. A paz do Senhor e todos fiquem com Deus.